Oi, pessoal! Na aula da semana passada foi solicitado que fosse elaborada uma tabela igual a essa da imagem. Existem dois modos de fazer uma tabela com mesclagem. Primeiro modo, você faz a tabela cheia, contendo todas as linhas e colunas, sem contar com as mesclagens. Após isso, vai fazendo as mesclagens de linha e coluna e excluindo as colunas extras. Ou o outro modo é o quê? Já ir fazendo a tabela diretamente, contando, colocando e inserindo as mesclagens de linha e de coluna. Hoje vamos mostrar os dois modos de ser feita essa tabela. Primeiro modo, vamos fazendo a tabela cheia e depois inserindo as mesclagens e excluindo as colunas extras. Então, o que sabemos dessa tabela? No table, precisa ter o width 200, então vamos lá, colocar o atributo. Height também no valor de 200. Borda com tamanho 5. Border color com a cor verde. Hashtag 00FF00. E o que mais que a gente sabe? Que essa tabela está alinhada ao centro. Então, atributo de alinhamento. Alinhado ao centro. O que mais que a gente consegue perceber dessa tabela? Quantas linhas e quantas colunas ela tem? Então, vamos lá. A primeira linha aqui possui quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a tabela inteira possui 5 colunas. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, sabemos que a tabela cheia possui 5 linhas com 5 colunas em cada linha. Então, aqui a gente vai criar nossa linha e 5 colunas nessa linha. Vamos criar as demais. Agora já temos uma tabela com 5 linhas, 5 colunas. Vamos visualizar nossa tabela. Aqui, nossa tabelinha com 5 linhas e 5 colunas. Vamos voltar no arquivo. Agora, o que a gente precisa fazer? Fazer as mesclagens e colocar as cores de fundo. Sabemos que na primeira linha, primeira coluna, possui mesclagem? Sim, tanto de linha quanto de coluna. Qual o valor? Quantas colunas vai ser mesclada? No caso, 2 colunas. Quantas linhas foram mescladas? Também 2. Então, vamos lá, na primeira linha, primeira coluna, vamos colocar o atributo de mesclagem de colunas. Span 2, porque são 2 colunas. E span, que é mesclagem de linha, também no valor 2. Quando fazemos mesclagem, devemos excluir as linhas extras. No caso aqui da coluna, foi mesclado 2, então devemos excluir 1. E foram, na segunda linha também, 2 colunas. Então, vamos vir e vamos excluir 2 colunas. O que mais que a gente pode fazer nessa linha aqui? A linha inteira possui a cor vermelha. Então, podemos ir na linha e colocar o atributo de cor de fundo vermelho. Lembrando que se a linha inteira for de uma cor só, podemos colocar no TR, a cor de fundo. Se for apenas uma coluna que você quer colocar, deve ser inserido esse atributo no TD. Então, o que mais que a gente tem? A gente já fez essas 2 colunas aqui, essa mesclagem, esse quadradinho. O que mais que a gente tem na primeira linha? Segunda coluna simples, terceira coluna simples. A quarta coluna possui mesclagem de linhas apenas. Quantas linhas? 1, 2, 3. Então, vamos lá na quarta coluna e vamos inserir mesclagem de linhas. Span, valor 3. Como fizemos mesclagem de linhas, devemos ir nas 2 linhas seguintes e excluir uma coluna. Então, na segunda linha, vamos excluir 1. Na terceira linha, vamos excluir 1. Então, aqui finalizamos nossa primeira linha. Tem a mesclagem de coluna e linha na primeira, segunda e terceira normal e a quarta coluna com mesclagem de linhas. Na nossa segunda linha, o que vai ter? Apenas 2 colunas, ambas na cor amarela. Por quê? A primeira e a segunda coluna dela já está mesclado na linha superior, então você não precisa colocar novamente. E a última também pertence à linha superior, então também não precisa ser declarado. Então, nessa linha só vai ter essas 2 coluninhas. As 2 são da cor amarela, então eu posso ir e colocar esse atributo no TR. Então, BG Color, cor amarela. Nossa terceira linha. Na primeira coluna da terceira linha, já temos uma mesclagem de linhas. Com qual valor? Também 3. 1, 2, 3.
Então, vamos vir aqui na terceira linha, primeira coluna, e vamos colocar whole span, que é a mesclagem de linhas, com o valor de 3. Essa linha aqui possui todas as cores iguais? Não. A primeira coluna é em vermelho, a segunda já é em branco. Então, vamos colocar o cor de fundo na coluna. BG Color, vermelho. Segunda coluna dessa linha, o que precisa? Tem mesclagem de colunas, com qual valor? 1, 2, 3. Então, vamos colocar whole span 3. Qual a cor de fundo? BG Color, branco. Lembrando que fizemos duas mesclagens, tanto de linha quanto de coluna. Devemos excluir as colunas extras. Como fizemos aqui, ó, whole span 3. Então, devemos excluir 2 colunas dessa linha. E na primeira aqui, a gente fez whole span 3. Então, devemos excluir uma coluna da próxima linha e mais uma coluna da outra linha. Beleza? Então, nossa terceira linha aqui está completa. Vai ter apenas 2 colunas, que é essa vermelha e essa branca. A última aqui não precisa declarar porque já está na linha superior. Então, vamos para a quarta linha. Nossa quarta linha, que é essa aqui. O que a gente vai ter que fazer nela? Ela vai ter a primeira coluna em amarelo, segunda coluna em amarelo. E na terceira coluna tem mesclagem tanto de colunas quanto de linhas. A linha inteira está em amarelo. Sim, por quê? A primeira aqui não contabiliza, pois está na linha superior, como mesclagem. Então, podemos deixar essa linha inteira como amarelo. Então, vamos aqui no TR, vamos colocar cor de fundo amarelo. Primeira coluna não tem nada, segunda coluna também é simples, na terceira coluna tem mesclagem, tanto de coluna quanto de linha, com valor de 2 em ambas. Então, vamos vir aqui, whole span 2. Whole span, também 2. Quando se faz mesclagem, deve-se excluir as linhas sobressalentes. Então, vamos excluir uma coluninha dessa mesma linha, por conta do whole span. E da linha seguinte, vamos ter que excluir 2. Que são essas 2 aqui. Então, nossa quarta linha está finalizada. Na última linha, quantas colunas vai ter? Apenas 2. Em qual cor? Vermelha. Por quê? A primeira coluna pertence à linha superior. E as 2 últimas também pertencem a linhas superiores. Então, só vai ser essas 2 aqui da última linha. As 2 são da cor vermelha, então podemos colocar no TR. BG Color, cor vermelha. Vamos salvar. Vamos visualizar nossa tabelinha. Já ficou no formato. Com todas as mesclagens. Vamos fazer outra tabela. A mesma coisa, só que indo diretamente. Ao invés de fazer a tabela cheia e depois colocando os whole span e excluindo as colunas extras, vamos fazer diretamente. Então, vamos criar o table. Criamos a tabela. Colocamos width, height, border color, alinhamento. Vamos criar agora a primeira coluna, primeira linha. Criamos o TR. Esse TR vai ter um primeiro TD. Nesse primeiro TD, o que a gente tem? Já sabe. Ele vai ter mesclagem de linha e de coluna? Sim, ambos. Quanto com cada? O whole span dele, que é mesclagem de coluna, vai ser no valor de 2. Então, vamos inserir aqui. Whole span 2. Tem mesclagem de linha? Tem também. Qual o valor? 2. Então, já insere diretamente. Whole span 2. A linha inteira está na cor vermelha? Tá. Então, podemos vir no TR e colocar BG Color. Cor vermelha. Tem mais alguma coisa aqui nessa primeira coluna? Não. Então, podemos finalizar nossa coluna. Como não vai ter texto nem nada, basta fechar o TD. Vamos para a segunda coluna, que é essa aqui, da primeira linha. Ela é uma coluna simples, então basta abrir TD e finalizar o TD, já que não tem texto, nem conteúdo, nem mesclagem. A terceira coluna é a mesma coisa, então basta copiar e colar. E a quarta, que é essa daqui, possui mesclagem de linhas. Com quanto? 1, 2, 3. 3 linhas são mescladas, então vamos inserir
essa coluna, vamos inserir o atributo de mesclagem de linhas. Wholespan 3. Tem mais alguma coisa nessa linha? Não, então vamos finalizar nossa linha. Fechando o TR. Vamos para a próxima linha. Próxima linha. Abrimos a linha. A linha inteira é da mesma cor? Sim. Por quê? As duas são em amarela. Sabemos que a primeira e segunda coluna pertencem à linha superior e a última também pertence à linha superior. Então, a segunda linha aqui de declaração vai ser apenas essa coluna e essa coluna, ambas em amarela. Duas simples. Então, no TR, já podemos colocar BG Color amarelo. Colocar 2 TDs. E fechar nossa linha. Segunda linha finalizada. Vamos para a terceira linha, que é essa. Vamos iniciar nossa linha. TR. Fazer nosso primeiro TD, que é a primeira coluna. O que tem aí nessa coluna? Mesclagem de linhas. Com qual valor? 3. Então, TD. Wholespan 3. Não tem texto, não tem nada, então só fechar esse TD. E a segunda coluna? O que ele tem? Mesclagem de colunas. Com qual valor? Também número 3. Então, Wholespan 3. Tem conteúdo? Não, então basta fechar. Tem cor de fundo na primeira linha? Tem, vermelho. Então vamos nessa linha, vamos colocar no atributo BG Color vermelho. E a segunda linha? Segunda coluna? Tem cor de fundo branco, então coloca a cor de fundo branco. Tem mais alguma coisa nessa linha? Não, porque a última coluna aqui pertence já a linhas anteriores, então ela já foi declarada. Então não precisa ser declarada novamente. Então vamos apenas finalizar nossa terceira coluna, nossa terceira linha. Então já temos aqui 3 linhas prontas, essas 3. Vamos para a quarta linha. Sabemos que a primeira coluna pertence à linha superior, então devemos ignorar. As demais, são todas da mesma cor? Sim. Então, vamos criar a quarta linha, TR. Então, vamos criar a quarta linha, TR. Vamos colocar cor de fundo amarelo, BG Color amarelo. Vamos inserir a primeira coluna, TD. Podemos copiar e colar. Fizemos a primeira e segunda coluna, que são essas duas. Na terceira vai ter mesclagem, então vamos inserir. Vai ter mesclagem de quê? De coluna ou de linha? Ambas. De coluna, quantas? 2. De linha, também 2, que é esse quadradinho. Então vamos vir aqui na tag de abertura do TD e vamos colocar Wholespan 2. Wholespan 2. Não tem mais nada na nossa linha, então podemos finalizar essa linha, fechando o TR. Então, já fizemos a nossa tabela até aqui. Falta o quê? Apenas a última linha. Na última linha vai ter o quê? Apenas essas duas colunas. Por quê? Primeira coluna pertence à linha superior. E as duas últimas também pertencem a linhas superiores. Então, vamos abrir nosso TR. A linha inteira é da mesma cor, então podemos colocar cor de fundo. BG Color, vermelho. Inserimos nosso TD, os 2 TDs, finalizamos nossa linha. Ctrl S para salvar, vamos visualizar nosso arquivo. Aqui, exibiu, deu esse errinho. Por quê? Lá na declaração, aqui, ó, colocamos Wholespan em branco, não era Wholespan. Não era Wholespan, era Wholespan, era uma mesclagem de colunas. Então, vamos vir, alterar, salva, atualiza. Agora sim está correta a nossa tabela. Então, muito cuidado e atenção ao fazer as atividades. Vocês podem utilizar qualquer uma das duas opções. Ou a primeira faz a tabela inteira, depois vai fazendo as mesclagens de linha e coluna, excluindo as colunas extras. Ou do segundo modo, indo diretamente, já colocando as mesclagens, as cores de fundo, direto. Mas muita atenção e cuidado ao fazer em qualquer um dos modos para não se confundir. O ideal é fazer identado para saber onde abre e fecha cada coluna, cada linha, cada coluna e cada linha, assim como a tabela. E ao dar erros,
visualizem e procurem no seu arquivo. Beleza? Lembrando que tem atividade dessa semana disponível lá no Classroom e no portal do aluno. Em caso de dúvidas, enviar e-mail ou mensagem lá no próprio Classroom na atividade. Tchau, tchau!